Um estudo bíblico de excelência para o crescimento espiritual da igreja. Uma igreja fortalecida para transformar a sociedade. Revistas de escola dominical da CPAD. E no segundo trimestre vamos estudar nas lições bíblicas adultos a Igreja Eleita. CPAD, a editora da escola dominical. Lições Bíblicas Adultos. Glória a Deus, é motivo de alegria estarmos aqui mais uma vez. Que Deus te abençoe, abençoe sua casa, sua família. Queria te convidar mais uma vez a curvar a tua cabeça, fechar os teus olhos. Vamos orar ao Senhor para mais uma lição da Escola Bíblica Dominical. Maravilhoso Deus e eterno Pai, muito obrigado, Senhor, pela rica oportunidade de estar neste lugar. Queria te pedir, Senhor, neste momento, que desde já, Senhor, Tu repreendesse toda astuta cilada de Satanás, toda e qualquer estratégia, tentativa, Senhor, que o diabo, Senhor, tenha, Senhor, planejado contra essa aula, contra essa ministração, que caia por terra agora, em nome de Jesus. Senhor, toma a frente dessa lição, coloca anjos neste lugar e aonde os Teus filhos e filhas estão. Que nada, Senhor, possa atrapalhar a ministração dessa palavra agora, nem quando eles iniciarem, Senhor, a transmissão em suas casas. Não deixa, Senhor, que nada das trevas venha impedir que o conhecimento do céu possa entrar em seus corações. Ministra, Senhor, sobre as nossas vidas. Nos dá, Senhor, inteligência. Nos dá, Senhor, capacidade, Senhor, de entender bem. Nos dá agilidade de mente para compreender, Senhor, as grandezas do céu. Toma essa lição em Tuas mãos. É assim que te oramos, já te agradecemos, te rendemos graça para a honra e glória do Teu santo e eterno nome. Amém, amém e graças a Deus. Muito obrigado mais uma vez por cada um, perseverar e continuar na presença de Deus, buscando através da Escola Bíblica Dominical. Nesse tempo tão difícil, irmãos? Buscar a presença de Deus, buscar conhecimento. Eu sei que não é fácil, mas eu quero louvar ao Senhor, agradecer a Deus que tem fortalecido a fé de cada um de vocês, e o fato de vocês estarem assistindo essa aula é a prova de que o Senhor tem ajudado, tá bom? Então, sem mais, eu gostaria que nós abríssemos a nossa lição de número 4. O tema da nossa lição é a iluminação espiritual do crente. Lição 4 da revista da Escola Bíblica Dominical, com o tema A Igreja Eleita. Lembrando aos irmãos que tudo que nós estamos aprendendo aqui tem a ver com a defesa da fé, com a defesa da salvação, do ponto de vista arminiano. Vocês vão ouvir demais essa palavra até a última aula desse trimestre, tá bom? Então, tudo que nós estamos aprendendo, como já foi dito na lição extra, na lição de número 3, sobre eleição e predestinação, tem a ver com a visão arminiana, a visão da igreja, a visão da grande maioria das igrejas a respeito da salvação, da eleição e predestinação. E hoje, ainda falando dessa mesma visão, nós vamos falar sobre a iluminação de Deus na vida do crente, Agora vamos falar do ponto de vista da nossa doutrina, tá bom? Para que não sobre, de maneira nenhuma, para que não fique nenhum pedaço daquilo que não é bom para as nossas vidas, nenhum pedaço de doutrina estranha em nossos corações, que todo fragmento, ainda que muito pequeno, dessas doutrinas que não edificam, mas contribuem para a destruição do evangelho, que todo fragmento, todo pedaço possa ser aniquilado de nossas vidas hoje, em nome de Jesus, tá bom? O textuário da nossa lição diz assim: para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação. Efésios capítulo 1, versículo 17. A leitura bíblica de classe diz o seguinte: pelo que, ouvindo eu também a fé que entre vós há no Senhor Jesus e o vosso amor
para com todos os santos, não cesso de dar graças a Deus por vós, lembrando-me de vós nas minhas orações, para que o Deus de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai da glória, vos dê em seu conhecimento o espírito de sabedoria e de revelação, tendo iluminados os olhos do vosso entendimento, para que saibais qual seja a esperança da sua vocação e quais as riquezas da glória da sua herança nos santos. Versículo 19. E qual a sobreexcelente grandeza do seu poder sobre nós, os que cremos segundo a operação da força do seu poder, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus, acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia, não só neste século, mas também no vindouro. E sujeitou todas as coisas a seus pés, e sobre todas as coisas o constituiu como cabeça da igreja, que é o seu corpo, a plenitude daquele que cumpre tudo em todos. A introdução da nossa lição diz o seguinte: ainda no primeiro capítulo, o apóstolo Paulo inicia uma longa sentença assim dividida: ação de graças, oração intercessora e confissão de louvor e exaltação. Nessa sentença, somos exortados a louvar ao Senhor pela nossa eleição, buscar a iluminação do Espírito para compreender a dimensão de nossa chamada e herança divina, bem como entender a grandeza do poder de nosso Deus. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. O tema é iluminação. A primeira lembrança que me traz a respeito de iluminação é justamente o oposto do que é luz, né? São as trevas. Quando falamos de iluminação, temos que ter esse entendimento, que o Senhor iluminou aquilo que estava em trevas, as nossas vidas estavam entregues ao maligno. A palavra de Deus diz que todos nós tínhamos pecado, todos nós estávamos longe de entrar nos portões celestiais. Tínhamos perdido a oportunidade de viver com Deus como Adão teve essa oportunidade com o Senhor. O pecado destruiu nosso relacionamento com Deus, nossa convivência em santidade com o Senhor, nos afastou da presença de Deus. A iluminação de Deus sobre as nossas vidas, ela nos dá a capacidade de enxergar coisas que outrora não enxergávamos. Eu me lembro nesse momento, enquanto ministro para você, a respeito da parábola da dracma perdida. A Bíblia fala que aquela mulher apressadamente acendeu a candeia para que ela pudesse varrer toda a casa. Ora, se a casa estivesse escura, ainda que fosse varrido a casa nos seus 4 lugares, seria muito difícil enxergar a dracma que estava perdida. A iluminação deu àquela mulher a capacidade de enxergar aquilo que ela havia perdido. O Senhor nos iluminou e Ele continua iluminando a nossa mente, o nosso coração, para que a gente possa enxergar verdadeiramente o nosso estado e as grandezas de Deus. Enxergar o nosso estado quando muitas vezes ainda perseveramos em nos afastar de Deus. Essa iluminação nos dá essa capacidade de enxergar o quanto estamos perto ou distantes do Senhor. Essa mesma iluminação nos dá a capacidade de entender, de compreender como é grande, poderoso, como é excelente esse Deus que nós servimos. O apóstolo Paulo abre louvando, exaltando, engrandecendo o nome do Senhor e diz que pede ao Senhor que Ele nos ilumine para que a gente venha compreender isso. Porque verdadeiramente, irmãos, só uma mente iluminada, um coração que foi iluminado por Deus, pode verdadeiramente compreender quão grande é o mistério e o ministério da cruz, o mistério da salvação.
eu me lembro que no começo da minha caminhada de fé, eu aceitei ao Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Mas o tempo foi passando até que Deus iluminasse de maneira total a minha mente, para que eu pudesse compreender de forma plena o que verdadeiramente tinha acontecido. Eu compreendia o meu pecado, eu compreendia que tinha falhado com Deus, eu compreendia que se morresse naquele momento, sem confessar o nome do Senhor, sem me aproximar dele, eu jamais iria para o céu. Mas havia algo, um mistério que ainda não era claro no meu coração: a cruz. Para muitas pessoas, a cruz ainda é um mistério. Muitas são as pessoas que dizem: eu sei que Jesus morreu por mim, eu sei que ele morreu para me salvar, mas essa palavra, essa frase, esse argumento, esse fato histórico, muitas vezes é apenas uma palavra vazia, um fato vazio. Não existe uma compreensão profunda do que verdadeiramente aconteceu na cruz do Calvário. Isso aconteceu comigo. Eu passei anos, mas no dia que eu compreendi o que verdadeiramente tinha acontecido naquela cruz, eu me envergonhei mais do meu estado com Deus. Não foi uma segunda conversão, mas foi algo muito parecido. Uma vergonha tomou conta de mim. Um sentimento de gratidão tomou conta de mim. Um sentimento que no dia que eu aceitei Jesus, não foi possível eu compreender com plenitude, totalidade. Agora estava no meu coração, porque na carreira da santificação, da regeneração, Deus vai nos dando a cada dia uma maior compreensão do que verdadeiramente Ele fez por nossas vidas. É isso que a iluminação causa em todos nós. A compreensão de quem Deus é, a compreensão do que Ele fez por nós, de quão grande é o seu nome, o seu poder, a sua glória, quão grande foi o feito de Jesus ter ido para aquela cruz por nossas vidas. Que você possa aprender mais da lição de hoje e que você possa pedir a Deus, como o apóstolo Paulo orou, que o Senhor derrame sobre você a iluminação, para que você possa compreender as grandezas de Deus, o mistério dos planos de Deus para a tua vida, o teu ministério, a tua vocação. Vamos seguir adiante? Agora vamos para o ponto de número 1, que fala, da nossa lição, a esperança da vocação e as riquezas da glória. O apóstolo ensina que os salvos precisam ser iluminados para compreenderem quais são a esperança da vocação e as riquezas da glória da sua herança. Ponto 1. Ações de graças e intercessão. O apóstolo se alegra em dar graças a Deus pela vida dos eleitos e por todas as bênçãos espirituais recebidas, tais como a eleição, a predestinação, a filiação, o dom do Espírito Santo. Ele intercede para que seja concedido aos seus leitores o espírito de sabedoria e de revelação. Paulo estava ciente de quão maravilhoso é o Evangelho, mas ao mesmo, e também o mesmo, de quão é impossível alguém perceber a glória dessas boas novas sem que seja ensinado por Deus. Por isso ele rogava para que os crentes recebessem a capacidade de compreender e por meio do Espírito Santo a esperança da chamada, as riquezas da herança e a grandeza do poder de Deus. Essa era a oração do apóstolo Paulo, que a gente pudesse compreender as grandezas do nosso chamado. Você já parou para pensar que Deus tem algo muito maior do que você imagina para a sua vida? Tem um versículo bíblico que sempre me chama muito a atenção. Ele fala de tempo. Há um tempo para todas as coisas. Eclesiastes capítulo de número 3. E há um propósito para cada uma das coisas que existe aqui debaixo do céu. Deus te fez com um propósito. Deus tem algo para a sua vida. Deus tem algo a realizar através da sua vida. Talvez você já tenha ouvido dentro da igreja, Deus tem uma obra em você.
Deus tem uma obra na sua vida. Mas Deus também tem uma obra para fazer através da sua vida. E esta era a oração aqui com o apóstolo Paulo, né? Essa intercessão que ele fazia junto a Deus. Senhor, deixa eles entenderem a esperança da vocação de cada um deles. Deixa, Senhor, eles entenderem quão grande é o mistério, os planos, os projetos que tu tem para a vida deles. Não bastasse ter colocado eles diante de ti como eleitos, ter predestinado a salvação a cada um deles. Não bastasse ter lhe dado a cada um a presença do Espírito Santo. Senhor, tu também tem planos para a vida deles. Então deixa eles entender a esperança dessa vocação. Deixa eles entender as palavras de sabedoria eterna que tu tem para a vida deles. Deixa eles entender quem tu és, o tamanho do teu poder para com a vida deles. A respeito da vocação, vamos falar mais um pouco. Diz assim o nosso estudo: a esperança da vocação. Em sua petição a Deus, Paulo intercede para que o Espírito Santo ilumine os crentes, a fim de saberem qual seja a esperança da sua vocação. Assim, eles seriam capazes de experimentar e conhecer profundo e espiritualmente os privilégios de serem vocacionados. Podemos dizer que tal esperança divide-se em pelo menos 3 aspectos. Aspecto A: Deus chamou pessoas no passado, ou seja, uma chamada em que ele teve a iniciativa por meio da eleição em Cristo, da qual fazemos parte. B: chamada abrange serviço e santificação no presente, isto é, achar-se irrepreensível, viver em comunhão, andar de modo digno. E o C: participação gloriosa no futuro, que compreende a vida eterna e a esperança de conhecer Deus face a face. Essa é a esperança da vocação, a que o apóstolo Paulo queria tanto que a gente compreendesse, que a gente tivesse entendimento. Deus fez coisas em nossas vidas no passado, nos elegeu, nos escolheu. Deus está fazendo algo em nossas vidas agora, no presente, nos transformando, nos santificando, mudando o nosso caráter, forjando dentro deste homem, desta mulher que está aí do outro lado, uma nova criatura. E no futuro, nós esperamos de Deus a participação gloriosa na vida eterna. Aguardamos verdadeiramente ansiosos aquilo que Deus nos prometeu. Glória a Deus e aleluia. O terceiro ponto da nossa lição fala as riquezas da glória da sua herança. Na oração, o apóstolo pede para que os crentes entendessem as riquezas da glória da sua herança. A expressão sua herança enfatiza o que Deus deu aos seus eleitos. Já o termo riquezas refere-se às maravilhosas bênçãos que acompanham o plano da salvação, tais como o perdão dos pecados, a adoção de filhos, as bênçãos que serão desfrutadas no que está por vir, como, por exemplo, vermos a Deus, a Cristo e o adorarmos. Sim, no dia aprazado, os fiéis estarão reunidos nas bodas do Cordeiro. Então os salvos tomarão posse da herança preparada desde a fundação do mundo. Olha que coisa maravilhosa. É viver para Deus, é viver em Deus, é esperar totalmente no Senhor. Um dia, irmãos, estaremos com Deus. E tudo aquilo que Ele nos prometeu, a gente verá cumprir em nossas vidas. E o apóstolo Paulo queria que Deus desse essa iluminação aos irmãos, para que eles pudessem compreender as riquezas da glória do Senhor. Tudo que Ele já fez, irmão, por nossas vidas. Tudo que Ele continua fazendo e tudo que nós vamos ganhar da parte de Deus lá no futuro, né? O perdão dos pecados que nós recebemos. Ele queria que nós compreendêssemos isso. Queria que nós compreendêssemos que nós fomos adotados por Deus e agora somos filhos do Deus Altíssimo.
que um dia está nos reservado a morada nos céus, tempo de adorar, de conhecer a Deus, de conhecer o Cristo, que hoje nós conhecemos muitas vezes de ouvir falar, de orar, né, de estar na igreja, mas um dia estaremos face a face com Ele. E tudo isso são riquezas de Deus reservadas para as nossas vidas. E o apóstolo Paulo queria tanto que Deus pudesse dar entendimento, né, dessas maravilhas a todos os irmãos. Agora vamos para o ponto de número 2 da nossa lição. A sobre excelente grandeza e força do poder divino. O poder divino é imensurável. Nada pode detê-lo. Em sua carta, Paulo se esmera no esforço de traduzir a grandiosidade e a eficácia desse poder que opera em favor dos crentes. A sobreexcelente grandeza de Deus é o ponto 1, que diz assim: o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Perceba que a palavra sobreexcelente é traduzida do grego como o perbalou, né, ou perbalou, que na forma adjetiva significa extraordinário. Já a expressão seguinte, megetos ou meguetos, objetiva enaltecer a magnitude do poder de Deus, que a tudo sobrepuja. O termo dunamis ou dínamos, aqui traduzido por poder, indica feitos miraculosos que requerem força, fora de medida. Logo, a repetição desses termos indica apenas o maior de todos os poderes é capaz de realizar a transformação e a salvação do homem, e que somente um poder tão grande assim pode operar e concretizar as bênçãos inclusas na esperança da vocação, nas riquezas da herança. Então o apóstolo Paulo estava dizendo aqui para os irmãos o seguinte: somente um Deus tão grande e poderoso como o nosso é capaz de fazer isso na vida de vocês. Porque somente um Deus com um poder imensurável, indescritível, incomparável, pode restaurar, santificar, mudar o caráter, né? Trazer quem não prestava para prestar. Aquele que roubava não rouba mais, o que se prostituía não se prostitui mais, aquele que vivia no engano agora vive na verdade. Somente um Deus, né, tão grande, somente um Deus, como disse o apóstolo Paulo, de sobreexcelente grandeza, é capaz de realizar em nossas vidas. O ponto 2, a força do poder divino. Na sentença, segundo a operação da força do seu poder, o apóstolo faz uso de 3 vocábulos gregos, concordes entre si, né? Primeiro, a palavra operação, que é a tradução de energeia ou energeia, e também significa eficácia, sinalizando a ideia de poder em atividade. Segundo, a expressão força vem do termo kratos, que traz a ideia de intensidade. E, finalmente, ixos, que indica poder inerente de Deus. A associação desses conceitos revela o poder potencial de Deus, que, inerente à sua natureza divina, opera em favor dos que creem. Para aprofundar essa impressionante descrição, Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder. Primeiro, a ressurreição de Cristo, a sua ascensão à direita de Deus nos céus e a sua elevação acima de todo o domínio do mundo, né? Como Deus é maravilhoso. Você não pode duvidar desse poder, meu amado. Aqui o apóstolo Paulo vai revelar 3 aspectos que provam como esse Deus é grande. Primeiro, Deus venceu a morte. Ele pega o seu filho que havia morrido, crucificado pelos homens, assassinado através da mão de pecadores, e ressuscita. Ele tinha sido chicoteado, sua carne estava rasgada, seu corpo totalmente machucado, ao ponto dele falecer.
Mas a palavra de Deus diz que esse Deus é tão poderoso que ele vence um aspecto, né, que tem destruído a humanidade: a morte, o medo. Deus pega esse aspecto que faz parte de nossas vidas, o medo de morrer, e ele coloca diante dele como se não fosse nada. Ele vence a morte e ressuscita Jesus Cristo. Não bastasse isso, ele leva Jesus para perto de si e o coloca à sua direita. Não bastasse isso, ele coloca todo o poder em suas mãos. De fato, o que se cumpre aqui é o que Jesus Cristo disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Que você nunca duvide desse poder. E que você peça todos os dias ao Senhor, assim como o apóstolo Paulo pediu: Senhor, me ilumina, me deixe entender, clareie a minha mente para compreender quão grande é o teu poder, quão grande é o que tu já fez pela minha vida, pela minha família, e o que tu tem feito e vai continuar fazendo. Que Deus abençoe a sua vida, meu irmão, em nome de Jesus. Agora vamos para o ponto 3 da nossa lição, que diz: Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Primeiro, Cristo, as premissas dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito às premissas dos que dormem. Assim sendo, a ressurreição de Jesus é a garantia de que seremos ressuscitados. Olha que maravilha. Agora vamos para o ponto de número 3 da nossa lição. Cristo, nosso exemplo de exaltação. Nesse ponto, veremos 3 aspectos da exaltação de Cristo que atestam a grandiosidade do poder de Deus disponível também aos crentes. Primeiro ponto, Cristo, as premissas dos que dormem. Paulo enfatiza que o poder de Deus se manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos. De fato, o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus Pai. Ao ressurgir dentre os mortos, Cristo foi feito às premissas dos que dormem. Assim, sendo a ressurreição de Jesus a garantia de que seremos ressuscitados. O mesmo poder que ressuscitou a Cristo está disponível também aos salvos. Desse modo, os crentes vencerão a morte, se erguerão gloriosamente de seus sepulcros para reinarem com Cristo eternamente. Então, que você possa aprender com aquilo que o apóstolo Paulo escreve aos irmãos, de Éfeso. Cristo é o modelo da nossa exaltação. Ele é o exemplo daquilo que Deus fará para com as nossas vidas. A ressurreição de Cristo é o que nos dá hoje grande alegria de estar pregando o Evangelho. O próprio apóstolo Paulo chega a afirmar que era vã a nossa pregação se não fosse Cristo ressuscitado, se Cristo não tivesse levantado dos mortos. Verdadeiramente, Cristo se colocou diante de nós como exemplo. Exemplo de fé, exemplo de homem e mulher, que nós devemos ser aqui debaixo da terra. Exemplo de filhos e filhas de Deus. Exemplo do que acontecerá conosco se formos fiéis a Deus nas missões que Ele tem para as nossas vidas. A missão de Deus para a vida de Jesus era a morte na cruz. Jesus foi fiel até o fim. Jesus é o modelo ao qual nós devemos seguir, porque certamente Ele nos leva para algo maior e algo melhor. A Bíblia diz que assim como Cristo morreu, assim como Cristo ressuscitou, nós também ressuscitaremos, receberemos um corpo semelhante ao de Jesus. E seremos filhos de Deus. Deus será o nosso Pai. Estaremos para sempre com Ele e Ele conosco. Cristo é esse exemplo. É um modelo daquilo que Deus fará com as nossas vidas. Assim como Deus honrou seu Filho,
que foi fiel até o fim, até a morte e morte de cruz, o Senhor também nos honrará se, como filhos de adoção, nos comportarmos, né, como homens e mulheres de Deus, homens e mulheres santas. Assim como Cristo foi honrado, a palavra de Deus diz também que Deus nos honrará, nos receberá por filho, nos amará, enxugará de nossos rostos toda lágrima, nos dará uma nova vida, a vida eterna, vida de paz, vida gloriosa, de muito louvor e adoração lá no seu reino. Irmã, é muita bênção de Deus reservada para as nossas vidas, tá bom? Então que você aprenda com o apóstolo Paulo, que diz que Cristo é este modelo que nós devemos observar. O que aconteceu com Cristo, né, é promessa, se formos fiéis até o fim, para que aconteça conosco também, tá bom? O segundo ponto diz o seguinte: Cristo é levado à direita de Deus. Paulo reforça o poder de Deus quando da elevação de Cristo ao trono, pondo à sua direita nos céus. Aqui está em foco a ascensão de Cristo em referência à promessa messiânica. O grau de exaltação para uma posição de honra e autoridade indica o completo triunfo de Cristo sobre o pecado e as forças do mal. Esse triunfo também é assegurado aos salvos e endossa nossa participação na vida celestial, conforme indica a expressão, nos fez assentar nos lugares celestiais. Assim, tanto a ressurreição como a ascensão de Cristo são obras do poder do Pai. Olha que coisa maravilhosa as promessas de Deus para as nossas vidas, né? Como é bom a gente olhar para Jesus e enxergar nele aquilo que Deus prometeu também para as nossas vidas. Deus o elevou, né? Deus o colocou acima de todo nome, o colocou à sua direita. Pai, Filho e Espírito Santo operando em favor dos homens. E a palavra de Deus diz que Cristo, né, que foi colocado por Deus para se assentar nos lugares celestiais, a sua palavra também diz que ele, sendo o nosso modelo, também tem promessa de nos colocar para nos assentarmos nos lugares celestiais. Em poucas palavras, um dia você vai morar no céu. Um dia você vai conhecer o mundo celestial. Um dia, meu irmão, você vai ser participante dessa promessa tão maravilhosa que Jesus fez. Lá em João 14, não sei se você se esqueceu disso. Ele disse: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu Pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu vos teria dito. Mas ele continua e diz assim: mas eu vou e vos prepararei lugar. E ele diz ainda que voltará e nos levará para si mesmo. Porque a vontade dele é: aonde eu estiver, eu quero que estejam vocês também. Olha que promessa maravilhosa lá em João 14. Tá bom? Vamos aqui ao nosso terceiro ponto, já concluindo a nossa lição. Cristo exaltado sobremaneira. Nesse ponto, Paulo ensina que o poder de Deus exaltou Cristo acima de todo principado e poder e potestade e domínio, de todo nome que se nomeia. Significa que ele foi exaltado acima de toda eminência do bem e do mal, de todo título que se possa conferir nessa era e também no porvir. O resultado deste triunfo traz duplo benefício para a igreja. Primeiro, que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. Segundo, que Deus designou a igreja para ser a expressão plena de Cristo. E significa que nenhum poder pode prevalecer contra a igreja do Senhor, né? Como está escrito, que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo. Meu irmão, se ele foi colocado sobre todo nome, se ele é o nosso modelo, né, de exaltação, se nele enxergamos o que Deus de fato tem para as nossas vidas, em Cristo nós enxergamos isso, nós descobrimos que se ele é o cabeça da igreja, se nós somos igreja, e se ele está acima de todo nome, então quem se levantará contra Deus? Como diz a sua palavra, se Deus é por nós, quem será contra nós?
Se Cristo é o cabeça da igreja, nenhuma força do mal pode se levantar contra ele. E nós, como igrejas, hoje, como igreja do Senhor, né? Nós somos a expressão do Cristo aqui nessa terra. Se nós somos as mãos de Cristo que tocam, os lábios que pregam o evangelho, se nós somos os corpos que caminham pelos quatro cantos da terra anunciando o nome do Senhor, se nós somos a expressão de Cristo, porque para ele morremos e para ele nascemos como nova criatura para viver para sempre para o Senhor, se somos a expressão de Jesus nessa terra, se somos dele, se ele mora em nós, se vivemos como o apóstolo Paulo diz, não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim, se nós somos expressão de Deus, nós não devemos temer nenhum mal, porque assim como Cristo venceu, como igreja, expressão de Cristo, nós também venceremos. Para concluir a nossa lição, diz a revista da Escola Bíblica Dominical: embevecido com as bênçãos espirituais, Paulo mantém a adoração contínua ao eterno Deus, atitude que deve ser seguida por todos os salvos. A compreensão das dádivas da salvação demonstram o excelso valor daquilo que Deus fez por nós. Seus atos poderosos viabilizam a transformação e a glorificação dos que creem. Glória a Deus e aleluia. Deus é maravilhoso, né, meu irmão? Que hoje, eu não sei que horas você vai assistir esse vídeo, se de manhã, de tarde, de noite, mas que você possa, nesse momento, ao final dessa aula, fazer uma oração a Deus e pedir: Senhor, ilumina a minha mente. Me faz compreender as tuas promessas para a minha vida. Me faz compreender o teu poder, quem tu és, quão excelente é o teu nome, o teu poder. Quão forte és tu, Senhor, e nada prevalece contra ti. Me faz compreender que eu sou expressão tua, e quando eu falo, é tu quem falas também. Quando eu erro, Senhor, muitas vezes blasfemo do teu nome, porque eu sou expressão de tu, Senhor, caminhando sobre a terra. Preste atenção nisso. Cuide do seu testemunho. Cuide da sua fé. Você é a expressão de Cristo nessa terra. E assim como o apóstolo Paulo orou, eu oro a Deus nesta noite, para que Deus te faça compreender, que Deus ilumine a tua mente e o teu coração, para compreender o quão precioso é a tua vida para Deus. No teu ministério, naquilo que Deus te vocacionou. Você tem um chamado de Deus, você tem uma obra a ser realizada nessa terra. Deus quer te usar. Deus quer usar as tuas mãos, a tua boca, os teus pés. Ele quer usar a tua vida, mas para isso é necessário que você compreenda, que você aceite depois de compreender e que você vá e faça aquilo que Deus te chamou. Antes de todas essas coisas, é preciso iluminação para entender esses mistérios. Tá bom? Vamos às nossas perguntas para refletir. A respeito da iluminação espiritual do crente, responda. Primeira pergunta: quais são as bênçãos espirituais recebidas, né, que o autor destaca nessa lição? O que foi que nós recebemos como bênção de Deus? A resposta: a eleição, a predestinação, a filiação e o dom do Espírito Santo. Segunda pergunta: segundo a nossa lição, qual o motivo da oração de Paulo pelos salvos? A resposta: o apóstolo orou para que os salvos pudessem entender a sobreexcelente grandeza do poder de Deus. Ele queria que nós tivéssemos capacidade, né, para entender quão grande e poderoso é o nosso Deus. Cite os 3 exemplos irrefutáveis que Paulo apresenta acerca da força do poder de Deus. Como é que eu posso provar que Deus é tão poderoso assim? Nós falamos sobre isso hoje. A primeira é que Deus ressuscitou a Jesus Cristo. A segunda é que ele foi elevado aos céus e colocado à direita de Deus. E que Jesus
nome, né? E capacidade sobre todo nome, sobre toda criatura, sobre tudo que existe. Resposta da nossa lição. Paulo apresenta 3 exemplos irrefutáveis da força desse poder: a ressurreição de Cristo, sua ascensão à direita de Deus nos céus, sua elevação acima de todo o domínio. A nossa próxima pergunta: segundo a lição, como o Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo? O Novo Testamento descreve a ressurreição de Cristo como obra do poder de Deus. Última pergunta: qual o duplo benefício que o triunfo de Cristo traz à igreja? Primeiro, o resultado desse triunfo traz duplo benefício para a igreja. O primeiro deles é que Deus fez Cristo o cabeça da igreja. O segundo, que Deus designou a igreja para ser expressão plena de Jesus Cristo. Esses são os 2 benefícios aqui citados em nossa lição. Jesus é o cabeça da igreja. É Ele quem comanda, é Ele quem manda. Ninguém toca em Jesus. Segundo, nós somos o corpo de Cristo. É através do seu corpo que Jesus se expressa, se move e faz a sua obra. Então não tem como não dar certo, né? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele a quem seu próprio Filho não poupou, antes o entregou por amor de todos nós, como não nos dará também junto com Cristo todas as coisas? Que Deus abençoe a sua vida. Até a próxima lição. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. A paz do Senhor. Lições Bíblicas Adultos.